Tudo bem, meninos? Boa tarde. Vamos dar uma resumida na nossa aula de hoje, dar uma recapitulada para ficar esse resumo para vocês aí estudarem o nosso capítulo de hoje. A gente estudou o capítulo 8, capítulo que vai falar sobre a geografia da indústria, que a gente viu o processo de evolução da indústria na história. Primeiro, a gente debateu sobre a ideia de que não há geografia sem história. Ou seja, a partir do século XVIII, com as profundas transformações ocorrendo nesse país como a Inglaterra, que foi o primeiro a se industrializar, a primeira revolução industrial, ela dá aí um parâmetro para quê? Para que o mundo comece esse processo de industrialização. Ou seja, a indústria em si, é, ela vai evoluir bastante nesse contexto histórico aí do século XVIII para o século XIX. A importância da indústria para o desenvolvimento de uma nação. Não há uma nação rica que não tenha um bom desenvolvimento industrial. Né? E assim, até que a gente viu agora que por causa da Covid-19, por causa da pandemia, que o desespero que foi para as nações arrumarem os respiradores, justamente porque o produtor maior dos respiradores é a China, a qual praticamente tem um monopólio, porque ela consegue fabricar mais barato do que os outros países, isso dificultando bastante o acesso dos outros países quando precisou, todo mundo, né, no contexto da pandemia, dificultou bastante a ideia de conseguir respirador. Tiveram que dar um tempo, fazer o isolamento, o lockdown, para que a China conseguisse produzir. Lembrando que a China também estava passando pelo processo de pandemia. Então, assim, sem a indústria, a nossa capacidade de transformação de matéria-prima seria limitada. Ou seja, o que é a matéria-prima? A gente já discutiu. Aí, carvão, ferro, esse tipo de matéria-prima, ele ficaria trabalhando só a ideia da matéria-prima. Então, um desenvolvimento industrializado seria limitado. Se o indivíduo fosse produzir cadeiras, por exemplo, não teria como ele produzir em longa escala industrial, ele iria desenvolver cadeiras de forma artesanal, ou seja, de forma bem precária, de forma bem amadora, ou então de um processo muito lento. Talvez um indivíduo fizesse aí uma cadeira por dia, era muito, né? Aí a gente sabe que no formato industrial ele consegue ampliar bastante esse processo. Então, assim, as fases antes da indústria é a ideia de artesanal, que é justamente o que a gente está falando. Antes da Revolução Industrial, a produção era feita de forma manual. Como assim? Ou seja, tudo era um processo lento, manufatureiro, de forma bem precária, ou seja, como não tinha a ideia de revolução industrial ainda, porque a partir da revolução industrial, um dos maiores complexos que a gente viu lá nas aulas de história, que a maior revolução dentro da revolução industrial, o que aconteceu na humanidade como algo novo, é a ideia do tempo, né? Ou seja, a partir da revolução industrial, o indivíduo passa a vender o que? Tempo. O que é vender tempo? É o indivíduo não se preocupar mais com o indivíduo não ser o dono do seu próprio tempo. Até quando o indivíduo produzia os próprios produtos, acabava o quê? Que ele era o dono do seu tempo. Ele poderia produzir, vamos ficar no exemplo da cadeira, poderia produzir 2 cadeiras por dia. Estava bom, o tempo era dele. A partir da Revolução Industrial, o mundo muda. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, o indivíduo vai começar a produzir no tempo da fábrica. Ou seja, o indivíduo não é mais dono do seu próprio tempo. O tempo dele é o tempo da fábrica. Ele vendeu o espaço dele para a fábrica. Então, com isso, há uma aceleração nesse processo de crescimento e a mão de obra, e mesmo sendo artesanal, que era mão de obra qualificada, quando vai no contexto para as cidades, para as grandes metrópoles, acaba o indivíduo indo ser o que? Ele vai trabalhar numa máquina, ele vai ser mão de obra precarizada, uma mão de obra barata, né? Vai perder a sua capacidade em si de ser um artesão, ele vai passar só a ser um operador de máquinas. O capitalismo não criou a cidade, mas ele criou a metrópole, suas fases industriais, ou seja, o capitalismo em si, com a junção do capitalismo industrial com o capitalismo financeiro, ele conseguiu essa junção da ideia de que pegar uma megalópole para virar o quê? Polos industriais.
seja, o que é um polo industrial? A produção daquilo ficar na região de uma megalópole. A gente pode usar até o exemplo de São Paulo. São Paulo aí, a região do ABC Paulista é uma, uma região de muita produção. Foi bem mais no passado, né? A região de São Bernardo do Campo, na questão da produção industrial. Então, assim, com isso, o capitalismo fez a sua junção, né, do meio financeiro central, onde o dinheiro, os bancos vão mandar na própria produção industrial. E aqui também você tem que entender uma produção industrial não tem que ter contexto, né? Ou seja, o indivíduo não vai se criar uma fábrica industrial em um lugar qual ele não, não possa dar um rendimento, ou seja, você não vai explorar minério em uma região que não é região de minério. Você vai explorar minério aonde? Na região de Minas Gerais, nesses lugares a qual o minério é abundante. Então, assim, é algo bem pensado, né? Dentro de uma lógica capitalista, evidente. Então, assim, local para a instalação da indústria, eu acabei de falar. A análise de alguns fatores que influenciam no processo do empresário, como o mercado, o consumidor, fornecedores e mão de obra. Obviamente, não dá para o indivíduo vir pegar no meio do sertão do Ceará, trazendo para a nossa realidade, né? A gente está falando aqui do Ceará. Então, não dá para o indivíduo trazer para o sertão do Ceará uma indústria a qual na cidade não tem a mão de obra qualificada. Um exemplo, a gente pode trazer um campo de energia eólica sem ter o profissional para mínimo profissional que tenha uma mão de obra minimamente qualificada, porque aí teria que contratar mão de obra de fora, de outros estados, e acabaria o quê? Tendo um custo maior e não seria rendável. Então, assim, tem que se pensar em tudo isso, tem que se qualificar. Usei o exemplo na aula do curso de Engenharia de Minas que tem aqui na cidade de Crateús, que ele é um curso totalmente pensado, porque se há uma vontade de se fazer uma mineradora na região de Paporanga. Então, assim, tudo é pensado, nada é por acaso dentro dessa lógica capitalista. Entendeu? Então, fatores para a implantação de uma indústria, ou seja, os capitais, não é possível instalar e colocar em funcionamento uma indústria sem o recurso financeiro, pois são esses que dão subsídio para a construção de uma edificação para obter a área de aquisição de equipamentos, máquinas e todos os recursos necessários para o início de uma produção. Ou seja, obviamente, quando tem essa junção do capitalismo financeiro com o capitalismo industrial, é justamente a ideia de expandir, de monopolizar, né, onde vem as multinacionais e basicamente ter um monopólio dessa ideia de capital. Ou seja, fatores para a implantação de uma indústria, obviamente, de novo trazendo para o nosso contexto, aqui o que seria viável para o cara fazer aqui no meio do sertão? Um campo de energia solar, né? Que tem sol em boa parte do ano. Né? Então, tudo tem que se adequar à região, aos fatores geográficos de cada região, de cada localidade. Então, fatores para a implantação de uma indústria, ou seja, aqui de novo tem que ter a mão de obra, que eu já citei, outros elementos de extrema importância nesse processo é a mão de obra, né? As pessoas têm que ser basicamente bem qualificadas. Então acaba saindo caro não ter um profissional qualificado na cidade, na região. Então ter matéria-prima. Então eu acabei até citando aquele exemplo lá da pedreira onde vocês gostam de tomar banho, gosto de tirar uma foto lá, que ela foi uma pedreira que foi explorada para tirar matéria-prima para fazer o asfalto daquela via ali, né? Justamente depois ficou lá, veio a chuva e acabou formando aquele poço lá que vocês chamam de Lagoa Azul. Então, com esse processo, ou seja, a matéria-prima ela é surreal, ela é o principal dentro da indústria. Ninguém vai produzir uma indústria sem ter a matéria-prima próxima, né? Não dá para você ter uma indústria e a matéria-prima está longe dela. Não vai dar certo, não vai ser rendável, não faz sentido. Então, assim, para ter uma indústria rendável, tem que ter matéria-prima. E o mercado consumidor, isso trazendo mais para uma ideia. Uma coisa é a indústria de base, né? Indústria mais setor elétrico, mais setor de matéria-prima, matéria bruta, que a gente chama. E outra coisa é o mercado consumidor. O mercado consumidor, ele é mais ou menos o mercado de quê? De questões urbanas, ou seja, o mercado consumidor, se pensar no shopping, a localização de um shopping, tudo isso vai
influenciar, quais lojas tem que ter. Tudo isso é feito uma pesquisa, o fluxo, né, para ter o fluxo daquele centro de distribuição. Até eu citei para vocês que a Amazon vai abrir aqui no Brasil uma, aqui no Brasil não, né, em Fortaleza, um centro de distribuição, algo que talvez barateie seus produtos para o Nordeste. E a questão do meio de transporte, que é um sistema de transporte de extrema valia para a produção e distribuição industrial. Nesse caso, é preciso que haja uma boa infraestrutura que possibilite uma logística, ou seja, obviamente para a mobilidade, o transporte, isso muito mais no contexto de uma cidade grande, obviamente. Então, assim, e até aqui, a gente parou até aqui, né? Problemas gerados pela indústria nos centros urbanos, com a super concentração de capitais nas metrópoles. Ocorre também o que? Aceleração do preço dos imóveis, obviamente. Se você mora na própria Revolução Industrial aconteceu isso. Todo mundo está indo morar na cidade, acaba ficando mais caro viver na cidade. Congestionamento nas redes de transporte, de comunicação, o trabalhador tem, a massa trabalhadora tem que se deslocar, e isso acaba tendo um congestionamento, tanto no transporte público como no transporte privado, no seu próprio carro. Esgotamento de reservas de matéria-prima e energética, né, que é algo que, que é recorrente acontecer, né, tal esgotamento, por exemplo, petróleo, essas coisas que não são renováveis, eles acabam esgotando e depois a indústria tem que mudar de lugar. E elevação do custo da mão de obra, né, se ela for qualificada. Mas não, né, a gente não está nesse processo de qualificação de mão de obra. Geralmente a mão de obra está uma mão de obra barata, obviamente que para trabalhar numa indústria a mão de obra tem que ser qualificada. Então, assim, dentro desse contexto, para a gente entender o contexto em si de o que é uma indústria geográfica, é basicamente isso, foi o que a gente viu na primeira aula, só para retomar, só para ficar, para quem perdeu a aula, eu vou disponibilizar esse vídeo lá no Aluno Online, não no Google Class, no Google Sala de Aula para vocês. Até a próxima aula.